Olá, boa tarde. Por acaso você já se sentiu bombardeado ou bombardeada por um fluxo ininterrupto de informações no dia a dia? Ou perdido, perdida, confuso e confusa, sem saber em qual versão dos fatos acreditar em meio a tantos pontos de vista e discursos? Esse é um sintoma da infotoxicação, condição que sobrecarrega a pessoa com conteúdos disponíveis no mundo digital e compromete a capacidade de assimilar informações de maneira saudável. É sobre esse fenômeno e as implicações que ele causa que converso aqui no Papo com Ela com o pesquisador em mídia e desinformação, o Dr. Tiago Cury Luiz. Tiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre essa mudança que acontece no contexto da informação. A gente sabe que as redes sociais fortaleceram essa questão de ter muito conteúdo disponível e isso trouxe uma reação do outro lado. O que tem acontecido com o público que deixou de ser apenas consumidor, passou também a ser produtor dessa informação? Quais são os impactos nesse cenário comunicacional em razão disso? Boa tarde, Michele. Eu agradeço primeiro o convite, que me foi feito. Prazer estar falando com você, com a audiência também do programa. É um fenômeno relativamente recente. A grande mudança é que nós agora passamos a ter novos focos de produção de informação, como você mencionou na sua pergunta. Então, se até meados da década de 90, esses nós informacionais, como a gente costuma chamar, eram poucos, quer dizer, eram propriedade dos grandes veículos de comunicação, os grandes jornais, as revistas, emissoras de rádio e também de TV, que eram numa quantidade muito menor do que é hoje. A partir de meados da década de 90, com o advento da internet comercial e depois, já nos anos 2000, com o surgimento das redes sociais, esses polos de produção de comunicação, eles se multiplicaram exponencialmente. Então, ao mesmo tempo em que hoje a gente tem uma possibilidade maior de obter informações por canais que não existiam 30 anos atrás ou até há menos tempo, hoje isso se multiplicou. Então, há o lado positivo de você ter ali mais informações disponíveis, ao mesmo tempo há uma espécie de contaminação, não necessariamente pelo teor, mas também, que é o problema da desinformação, mas assim, de partida já há um problema na quantidade, quer dizer, o volume de informação é muito elevado, o que muitas vezes torna confusa a nossa compreensão sobre a realidade. Nesse ponto de ter tanta coisa disponível que às vezes eu fico perdido, não sabendo ou em o que consumir ou em quem confiar, Tiago, qual que é o prejuízo para quem está nessa ponta enquanto consumidor daquilo que é produzido? O grande prejuízo é porque também nós deixamos de nos informar por instâncias, digamos, mais confiáveis. Então a gente dedicava a nossa atenção exclusivamente às produções de informação do jornalismo. Evidente que aqui havia problemas e nós da faculdade, da universidade, conseguimos, estudando, identificar muitos problemas dessa natureza. Mas no todo eram informações mais confiáveis, que passam pelo crivo da apuração jornalística, quer dizer, toda uma sequência metodológica de levantamento de informações até que ela possa se tornar publicável. A gente mudou o nosso comportamento nesse sentido, porque nós, ainda que continuemos a nos informar pelo jornalismo, também identificamos em outras esferas este potencial de ser informado, como por exemplo nas redes sociais. E aí então a gente vai ter um volume, como já mencionei, muito elevado, e dando uma confiabilidade àquela plataforma que não tem como premissa informar a sociedade. Quer dizer, as redes sociais são compostas por perfis, por canais, é verdade, jornalísticos, mas muitas vezes, na maioria, por canais individuais, autônomos, por perfis pessoais, que compartilham informações, às vezes até produzem, mas sem o critério jornalístico necessário, exigido, para que a informação seja confiável. Então, por talvez um mau entendimento da sociedade em relação às instâncias por meio das quais deve se informar,
este é um problema atual que nos acomete e acaba induzindo muita gente a tomar decisões equivocadas porque pautadas numa informação que não é propriamente verdadeira. É nesse ambiente de volume que a gente tem um cenário favorável para a proliferação das fake news, porque a gente viu esse fenômeno, não que ele não existisse antes, mas acredito que ele ganha um poder de propagação muito maior quando a gente tem esse fortalecimento das redes, né? E trazendo prejuízos, como a gente pôde observar no caso da vacinação da Covid-19 e de outras vacinas também, que uma vez fomos referência de cobertura e hoje há um esforço para que a gente retome esse patamar. É nesse cenário que se fortalece esse movimento? Esse cenário é um cenário muito fértil para isso, Michele. É claro que numa primeira instância a gente poderia identificar a questão quantitativa. Então, quer dizer, há muitas informações, às vezes até de boa fé, informações antagônicas, contraditórias são veiculadas e isso então, num primeiro momento, causa inevitavelmente uma confusão nas pessoas porque não sabem exatamente em que confiar. É claro que no limite dessa discussão e também desse fluxo comunicacional, a gente tem um problema de ordem qualitativa, quer dizer, por meio do qual informações inverídicas, enganosas, duvidosas são veiculadas com intenções econômicas e políticas, né, no sentido de produzir alguns ganhos nesse aspecto. Então, é claro que é muito mais fácil a produção e a circulação e, consequentemente, a fidelização desta informação falaciosa num ambiente como este que a gente está descrevendo, quer dizer, de muita informação, em que a desinformação pode também passar por uma informação, olha, é apenas uma questão de opinião diferente daquela que está circulando, quando na realidade há ali, né, aí sim, né, uma má intenção, um dolo para fins de ganhos políticos e econômicos, porque infelizmente o modelo de negócio das plataformas acaba muito voltado para esse sentido, quer dizer, as informações falsas acabam engajando demais e, portanto, monetizando, né, de maneira bastante elevada. Quer dizer, neste cenário, então, acaba passando e atingindo, enfim, chegando a muitas pessoas, fazendo com que elas tomem decisões equivocadas, como a não adesão às vacinas, que num primeiro momento foi em relação à Covid, mas estudos já importantes na área da comunicação mostram que houve um impacto em outras campanhas, inclusive naquelas, como você bem mencionou, nas quais a gente era muito bem sucedido, né, como a questão da poliomielite e do sarampo também. Tiago, você disse pra gente que esse volume pode causar uma confusão, né? E a pessoa ela fica sem saber para que rumo ela vai. A gente pode dizer que tem um impacto na saúde mental das pessoas também, esse novo modelo que se apresenta? Não é à toa que o Brasil está aí liderando o número de ansiosos? Isso contribui com esse cenário? Essa elevada tecnologização da sociedade, Michele, se eu poderia chamar assim, trouxe alguns problemas. Então a gente tem problemas de ordem física, então já há estudos também relevantes mostrando que a nossa postura corporal ela é diferente do que era antes, porque hoje nós estamos muito voltados, né, a olhar as telas dos celulares e, portanto, estamos mais curvados para frente do que sempre fomos. Então isso obviamente gera um problema de ordem física, mas há também o elemento mental que está posto, que talvez seja até mais grave, mais difícil de se corrigir. Tanto o advento da tecnologia, independentemente da desinformação e das plataformas digitais, nos, digamos, obrigou a um comportamento diferente do que nós tínhamos antes. No sentido de que ela permite que a gente produza conteúdos próprios, coisa que não era possível, a não ser que houvesse a abertura de um veículo de comunicação tradicional, como nós já aventamos aqui, mas também porque é possível compartilhar, quer dizer, dar visibilidade a este conteúdo. Ao mesmo tempo, se nós temos a possibilidade de produzir esses conteúdos, as outras pessoas também têm,
o que também nos oferece uma gama muito maior de consumo de informação do que nós tínhamos algo em torno de 30 anos atrás, talvez até um pouco menos. Então, diante dessas incertezas, diante dessa confusão, diante da necessidade de ganhar 50 likes na postagem de agora, porque na anterior eu ganhei 40, e então eu não posso obter um índice menor do que este, de ter um engajamento por meio de comentários, por meio de compartilhamento maior do que eu tive na postagem anterior, todo esse conjunto de necessidades que vão se impondo acaba contribuindo para que a saúde mental também se deteriore, além das outras questões do dia a dia, do mundo do trabalho, dos relacionamentos familiares, conjugais, que podem, como sempre, né, nos trazer alegrias e preocupações. Mas, sem dúvida nenhuma, no escopo específico da tecnologia, enfim, da disseminação sem limites da informação, há um impacto na saúde mental que também já está constatado. Qual é o caminho que você enxerga para essa realidade que está colocada, né? Vai chegar um momento que a gente vai conseguir filtrar e minimizar, por exemplo, o número de fake news, o impacto que elas têm causado. Vamos chegar num ponto de corte que talvez a gente dê um novo significado para a utilização dessas tecnologias. O que você vislumbra daqui para frente, Thiago, observando todos os impactos, tanto positivos como negativos, que a gente tem vivenciado? Claro. É difícil prever, Michele, a gente pode arriscar algumas coisas, eu acho importante, porque ao mesmo tempo em que a gente vai criando certas resistências a alguns problemas, a tecnologia também vai se inovando e vai impondo novos desafios, né? Então, olhando para o que nós temos hoje e pensando que aquilo que nós podemos fazer daqui para frente, acho que há algumas medidas a curto e a longo prazo que nós podemos providenciar, né? A curto prazo, acho que há uma mobilização da sociedade. É verdade que no ano passado houve um movimento que acabou regredindo, que é o da regulamentação das plataformas digitais. Eu entendo ser um movimento muito importante a ser discutido pela sociedade, aprovado, né, enfim, também discutido pelo Congresso Nacional, pelos deputados, pelos senadores, amadurecendo sempre o projeto. Mas eu penso que a curto prazo é uma medida muito importante. E a longo prazo, algo que eu já venho defendendo já há muito tempo, né, desde que iniciei a carreira também no magistério, nos cursos de comunicação, mas olhando também para a educação básica, na qual eu muitas vezes atuo também como professor da universidade, oferecendo cursos, né, enfim, oficinas, é de nós transformarmos a educação midiática, literacia midiática, alfabetização comunicacional, como a gente queira chamar, numa disciplina, num componente curricular obrigatório das escolas, né? Assim como a gente tem as ciências, a matemática, a língua portuguesa, história, geografia, no mundo de hoje, e eu já venho falando isso até antes do surto, né, do Facebook, do Instagram, do Twitter, mas quando a gente já tinha ali o Orkut, né, enfim, um germe, né, de rede social, que seria muito importante não só pelo consumo que as crianças fazem, que um dia serão adultas dessas plataformas, mas a forma como a gente se relaciona com a própria tecnologia. Quer dizer, com o celular em si, né, independente das plataformas a que a gente tem acesso. Então seria muito importante fazer um trabalho dessa natureza, e aí é um trabalho mais a longo prazo, né, em que a gente trabalharia na educação fundamental, no ensino médio, não de forma transversal, pode acontecer a questão midiática permeando outras disciplinas, mas eu falo aqui de uma específica, né, para ter um tempo garantido para discutir isso, as virtudes que são muitas, quer dizer, a meninada da periferia que não tinha condições de levar o seu conteúdo para outras pessoas, hoje, abrindo um canal no YouTube, tem condições de fazer isso, por exemplo, mas também destacando os riscos, até para que esses riscos não se sobreponham aos pontos positivos que as novas tecnologias têm, e não é por outro motivo que elas são criadas. O problema é que depois elas são apropriadas, né, para outros fins que não aqueles pelos quais necessariamente ela tenha nascido.
Para a gente finalizar, Thiago, a gente falou aqui dessa dificuldade de discernimento, até por vezes, na escolha daquilo que eu vou consumir. Existe alguma dica para quem está assistindo a gente que se vê atordoado com esse volume de conteúdo, de informação, de como se comportar nesse ambiente tecnológico, né, nesse ambiente digital, para que não sofra o impacto negativo que esse excesso, essa avalanche de informação pode causar? Eu acho que sim, acho que há alguns caminhos, né? Eu penso que o primeiro requisito é não levar tão a ferro e fogo a realidade que se conta e que se ouve nas redes sociais. Acho que é importante a interação virtual, além da interação face a face, né? Enfim, pessoal, física, mas não se preocupar tanto com o número de curtidas, o número de comentários, né? O tamanho do engajamento, a quantidade de seguidores, né, num determinado perfil. Acho que é a primeira preocupação. Penso eu que há um grande problema do ponto de vista mental também por causa disso, porque as pessoas atribuem uma expectativa às novas tecnologias, aqui falando especificamente das redes, maior do que elas propriamente deveriam ter. Além disso, a busca por informação transcende o dispositivo móvel, que a todo momento também nos acomete com notificações, né, enfim, com provocações, justamente para que a gente engaje com alguma foto que foi publicada, né, enfim, com alguma postagem. Então, assim, buscar informações por outros meios, ainda que não abandonando a tecnologia, porque quando você assiste a uma notícia pela TV, a TV também é uma manifestação tecnológica. Mas tentar diversificar, enfim, os círculos de relação também, como eu mencionei, os virtuais são importantes, mas os pessoais também não perderam a sua relevância, né? O contato olho no olho, que parece que a gente tem perdido cada vez mais, pode ser recuperado, há uma chance disso acontecer. De modo que as redes sociais e as tecnologias, de um modo geral, estão aí para nos auxiliar, e naquilo que for negativo, há sempre maneiras de resistir, seja buscando conteúdos confiáveis dentro dessas plataformas, seja, enfim, buscando relações, né, e meios de informação nos veículos tradicionais que ainda continuam tendo o seu papel de relevância na sociedade e também no modelo democrático em que nós vivemos. Professor Thiago, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, Michele. O núcleo da Defensoria Pública de Chapada dos Guimarães contrata a primeira advogada trans de Mato Grosso. Trata-se de Daniela Veiga, que atuará no auxílio ao defensor público William Zucchetti na defesa dos direitos da comunidade negra e LGBTQIAPN+. E a Daniela é a nossa convidada de hoje aqui no Papo com Ela. Daniela, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar mais de toda essa história que você protagoniza e que vem marcando Mato Grosso no que diz respeito à inclusão de fato, né, da população LGBTQIA+, nesses espaços que já deviam ser ocupados há muito tempo e que agora você marca esse início, assim, digamos, de uma forma bastante contundente. Conta pra gente o que representa ser a primeira trans a ter o registro na OAB, depois se tornar a primeira trans a estar na Defensoria Pública de Mato Grosso, ser a primeira trans que chegou ao comando da União Nacional dos Estudantes. O que tudo isso representa na sua história e também para essa história de luta da comunidade? Michele, primeiro, muito obrigada pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui, né, trazendo essas histórias, essas insurgências, essas inquietações que é dessa população LGBT, essa sopinha de letrinhas, né, que eu costumo falar, que tem muitos anseios e que tem muita coisa para falar também, né? E quando a gente faz essa reflexão, claro que a gente pensa pelo lado bom e pelo lado ruim também. Pelo lado bom é as nossas realizações, tanto minha de forma pessoal, de conseguir alcançar todos os meus objetivos que eu tracei de forma pessoal, que eu tracei para mim, mas de forma negativa de ainda ser a primeira, né? De ser a vanguarda, de ser a primeira pessoa a romper essa bolha.
na União Nacional de Estudantes, na época que eu era estudante ainda, de ser a primeira a estar comandando todos os estudantes universitários brasileiros, e ainda foi num período que a gente se falava ainda muito pouco sobre diversidade na educação, né? Do acesso às pessoas travestis, transexuais à universidade, aos cursos de profissionalização. Logo após, né, que terminou essa minha gestão na Uni, terminei a faculdade e, mais uma vez, fui a primeira pessoa a primeira travesti a ter o registro na Ordem dos Advogados aqui da Seccional Mato Grosso. Então, mas isso é ruim porque eu fui a primeira. Mas é bom que eu abri a porta, eu escancarei, para que muitas outras meninas ou meninos trans possam olhar e verem o reflexo de que também são capazes, de que a gente também precisa garantir que essa população termine o ensino médio, entre na universidade, para que possa logo após pleitear de igual para igual, no quesito intelectual e técnico, a vaga no mercado de trabalho. E aí, para colocar, né, a cereja do bolo, fui convidada pelo Dr. William para compor os quadros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, uma instituição que eu sempre admirei muito, porque é uma instituição que está a serviço da população que mais precisa. Então, a população LGBT é uma população que sempre esteve marginalizada, sempre esteve em uma situação de subsociedade, de subemprego. E quando eu venho para uma instituição que gira os seus olhos e toda a sua máquina de trabalho para esse tipo de população que mais carece, que é a população pobre da Baixada Cuiabana, da Baixada Mato Grossense, que é da onde eu vim, da periferia cuiabana, é saber que aquela família lá, que foi lá da minha rua, lá da minha comunidade, vai ter um serviço jurisdicional entregue de qualidade, com amor, com fraternidade, com dedicação, e que as outras pessoas que são LGBTs ou que não são também possam, na hora de ser atendida, acolhidas pela Defensoria Pública, se sentirem representadas de ver que uma pessoa que, assim como ela, também está ali para compartilhar do problema, dessa dor, para que em conjunto a gente possa achar uma solução para aquela pessoa. E como foi chegar até aqui, Daniela? Porque assim, sempre que a gente conversa, né, com integrantes da comunidade, o relato se parece. O preconceito ainda está vigente, a violência por vezes também se mostra. Como é que foi para você estar nesse ambiente escolar, estar nesse ambiente de liderança, depois chegar nesse cargo que eu acho que é tão representativo, porque a defensoria está ao lado de quem mais precisa e não tem essa vez e essa voz, né? Então, assim, como que foi passar por todos esses processos na sua história, né? Eu acredito que o contexto familiar ele é muito importante. Uhum. Por isso que a gente sempre fala para as mães, né? Ainda tem a ONG da Mãe pelas Diversidades. A gente sempre fala que o apoio familiar ele é extremamente importante. Eu sempre tive o apoio da minha mãe, e minha mãe ela sempre falou aquele clássico: podem tirar tudo de você. Podem tirar carro, podem tirar casa, dinheiro, mas inteligência ninguém vai tirar. Então invista na educação. E mesmo sendo filha da escola pública, nunca estudei em escola particular, pleiteei uma vaga, né, no Enem e consegui uma bolsa de 100% em uma universidade particular aqui em Cuiabá, a qual eu consegui me graduar em Direito. Inclusive, nessa ocasião, passei em primeiro lugar, né, para minha turma, e mostrar que a escola pública, o jovem lá da periferia da Baixada Cuiabana, pode sim almejar uma vaga ao sol. Porque a gente vem de um tempo, né, e não muito distante, um tempo recente, de que só entrava na universidade, inclusive em cursos da elite como medicina, direito, psicologia, quem veio de família de classe média alta a alta, ao qual a família teve condições de pagar cursinho, escola particular, onde essas pessoas tiveram acesso a uma educação diferenciada e conseguiram entrar dentro dessa universidade pública. Uhum. Ou tinham condições de pagar uma universidade privada. Agora não, a gente mudou a configuração da universidade, com um sistema de cotas para pessoas negras e negros, ações afirmativas também para as pessoas de baixa renda, que foi o meu, né, que foi o ProUni, mas em universidade privada.
Então, através desses mecanismos de acesso à educação, a gente está conseguindo mudar a realidade. Então, por isso que hoje a gente tem uma universidade com mais mulheres, com mais trabalhadores, com mais pessoas LGBTs, em especial pessoas trans, dentro da universidade. Então, quando a gente muda essa máquina inicial, porque a casa, a gente começa a construir ela pelo alicerce. Então, quando a gente muda essa máquina, que é a educação, e a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, e a gente termina a nossa profissionalização, a gente consegue disputar o mercado de trabalho com aquelas pessoas que tiveram acesso diferenciados do nosso. Ainda há desafios, e não são poucos, mas a gente consegue, de igual, de forma intelectual, disputar e almejar uma vaga, uma luz no mercado de trabalho. A gente consegue ter o direito de ter um lugar ao sol. Quando você fala do apoio da família, que faz toda a diferença, a gente sabe que existem casos em que as pessoas acabam sendo expulsas de casa, que se veem numa situação de marginalização, em que o único caminho que encontram, por vezes, ou é a prostituição, numa situação que é bastante degradante, por não conseguir também uma colocação no mercado de trabalho. Estar na condição de advogada, atuando num órgão público, isso funciona também, ao seu ver, Daniela, como uma referência para quem está nessa outra ponta, poder enxergar um caminho diferenciado, buscar um suporte para que encontre uma forma de trilhar a vida de outra maneira? Sim, claro. Isso eu concordo 100% contigo. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, as minhas amigas falavam bem assim para mim, lugar de travesti não é na universidade. E aquilo sempre ecoou dentro da minha cabeça, eu sempre refleti. Eu falava que eu vou mostrar para elas que o nosso lugar é onde a gente quiser. Entrei na universidade, me graduei. E quando a gente está dentro da Defensoria Pública, né, que é geralmente a máquina ao qual a instituição pública, que essa população vai buscar quando está precisando de acesso à justiça, tanto em situação de cárcere, quando estão encarceradas, por maioria são a Defensoria Pública que assiste essas meninas, ou quando estão em situação de violência, é sempre a Defensoria Pública que está assistindo elas. Então, quando a gente está dentro dessa máquina, a gente consegue movimentá-la de forma diferente. E mostrar esse diferencial, né? Que nós podemos estar ali, essas meninas elas vão sentir a vontade de estar lá. E um dado muito curioso é que de um período para cá, cresceram as ações contra violência LGBTfóbicas, inclusive no mercado de trabalho. E quando a gente traz esses dados, a gente reflete que não é que a violência aumentou. É diferente. É que há denúncia agora, né? A denúncia aumentou. Isso significa que essa população está se encorajando a poder e a querer buscar os seus direitos. De ir à delegacia e denunciar a violência doméstica. Que é importante a gente falar que a violência doméstica, ela não é só entre os parceiros, marido e mulher, mas é todo o contexto familiar. Então é o pai que violenta, a mãe que violenta psicologicamente e economicamente também. É o irmão, todo aquele contexto familiar, que geralmente é onde está abraçada a população LGBT. Né? A violência da população LGBT, por muitas vezes, ela não é das relações amorosas, mas sim do contexto familiar. E a Lei Maria da Penha abraça, né? Ela também é aplicada em caso de violência doméstica contra as mulheres travestis transexuais. A gente está tendo um aumento de denúncias no mercado de trabalho, de violação de direitos no mercado de trabalho. Então, a nossa população está sentindo coragem de denunciar. E a partir do momento que elas me veem na Defensoria Pública, elas sabem que ali é um espaço que elas vão ser acolhidas, que elas vão ser ouvidas. Porque por muitas vezes o desencorajador de denúncia ele é esse. O medo da segunda violência. Então, ser isso revitimizado, né? Novamente. Então, já sofreu uma violência. Aí quando busca a delegacia, sofre violência de novo por parte da gestão policial. Busca o judiciário, sofre mais uma vez violência por um sistema judiciário que não está preparado para atender esse tipo de população. Então, quando elas me veem lá na defensoria, elas sabem que lá vai ser um espaço que essa população vai ser acolhida e vai se sentir segura. E é uma baita de uma responsabilidade para você também. E que não é pouca, né? Exatamente. E Daniela, as discussões elas passam, claro, pela comunidade LGBTQIA+,
LGBTQIA+, mas elas extrapolam também esse contexto, né? Chegar aonde você chega é também uma forma de dizer assim, estamos aqui para contribuir para que a sociedade ela se desenvolva, para que ela seja mais diversa, para que ela seja mais justa. Como que você avalia isso? Nossa, quando tu me traz isso, me traz muitas reflexões. E essas reflexões, elas não são de violência, são reflexões políticas. Porque quando a gente fez 16 anos de idade, a gente pôde tirar título de eleitor. Uhum. Quando a gente fez 18 anos de idade, a gente passou a ser obrigadas e obrigados a votar. Independente de ser homem, mulher, LGBT, trans ou não, o voto é obrigatório. E em todas as eleições, a gente está depositando o nosso voto na urna. E quando eu trago essa reflexão, é para dizer que as políticas públicas, elas vêm através do legislativo e do executivo. Uhum. Infelizmente, a maioria das políticas de mecanismo de defesa da população LGBT vieram de interpretações do judiciário por uma morosidade política do executivo e do legislativo. Então, a gente trazer essa questão do voto, inclusive nesse ano, que é um ano eleitoral, é de trazer para a nossa população essa reflexão da conscientização do voto, da participação nas eleições. Porque, para além desse debate da violência, a gente, quando compra alguma coisa, a gente está pagando imposto. Quando a gente paga o nosso aluguel, quando a gente compra uma roupa, a gente paga um imposto, esse imposto gira a máquina econômica do nosso estado, do nosso país. Então, se a gente contribui com a economia e com essa máquina econômica que a gente ajuda a impulsionar e a girar, de contrapartida a gente quer o quê? Políticas públicas. Então, é legítimo quando a gente bate na porta do governador, do prefeito, do deputado, do vereador e cobra que a gente quer leis de proteção, leis de acesso ao mercado de trabalho, à educação, porque a educação ajuda a nos projetar para frente. O mercado de trabalho nos dá aquilo que nos é tirado, que é o acesso à cidade, à cultura, ao lazer, à moradia, para poder pagar um aluguel digno, comprar uma roupa, colocar comida no prato. O quanto que o trabalho é importante. Então a gente quer o mínimo, a gente quer cidadania. E em troca da cidadania a gente faz o quê? Paga os nossos impostos como todo mundo paga. Daniela, muito obrigada pelas informações, parabéns pela sua história, pelo que você representa. Deixa o microfone à disposição caso você queira deixar alguma mensagem. Michele, que papo gostoso, passou tão rápido, porque eu ficava aqui, horas e horas e horas batendo esse papo, falando sobre tudo. E que a mensagem que eu quero trazer é de coragem, né? E não só para a população LGBT, mas para todas aquelas populações que tiveram, né, um tratamento político-social diferenciado. Então a gente é capaz, mesmo sendo da escola pública, mesmo sendo LGBT, mesmo estando em um contexto de vulnerabilidade social, a gente consegue mudar esse jogo, sacudir a poeira, dar a volta por cima e mostrar que a gente é brasileiro e que brasileiro é capaz de fazer o que quer, quando quer. A tecnologia se apresenta como uma aliada aos tratamentos na área da saúde. Um grupo de pesquisadores da UFMT, em parceria com profissionais do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa, desenvolveu o robô Otto, que está sendo usado em sessões de terapia para crianças com transtorno do espectro autista. Com apenas 24 centímetros de comprimento e características físicas de um personagem de desenho infantil, o pequeno robô Otto tem auxiliado nas sessões de terapia para crianças com transtorno do espectro autista a desenvolver e trabalhar as atividades de interação social, aprendizagem e comunicação. O projeto ele surgiu em 2021, né? E, na verdade, ele é uma continuidade de outros projetos que já foram desenvolvidos aqui dentro da UFMT que trabalham com tecnologia assistiva. E aí a gente observou que o número de crianças e diagnósticos de criança com TEA estava aumentando muito. E aí a gente falou assim, vai chegar um momento, né, que essas crianças elas vão ter que ter uma solução personalizada. E aí foi aonde surgiu, né, através de pesquisas bibliográficas, a gente viu que as crianças com autismo, elas tinham uma interação, né, como elas têm dificuldade de interação social, elas tinham uma interação muito maior com a tecnologia.
E aí só que os produtos normalmente que são comercializados para esse fim, eles têm um custo muito alto. Então a gente pensou em fazer uma tecnologia, que é o robozinho, com baixo custo e ver, né, qual que seriam os resultados. Então aí nós iniciamos a pesquisa justamente para verificar quais seriam esses resultados, mesmo não sendo uma tecnologia de tão alto nível, porque os robôs que tem comerciais, eles possuem feições humanas, né, para ensinar as crianças as sensações, que elas muitas vezes têm dificuldade disso. E aí, então, nós falamos assim, vamos fazer algo mais simples, mas com várias funcionalidades diferentes para o desenvolvimento das crianças. Apesar de não contar com nenhum recurso institucional e ser financiado apenas pelos próprios professores, o projeto com o pequeno robô Otto tem proporcionado grandes experiências emocionais, desempenhando um papel crucial nas sessões de terapia das crianças. Nós, como pesquisadores aqui dentro da UFMT, o nosso objetivo é analisar a gente sabe, através das referências bibliográficas, que já seria benéfico, de alguma forma. Mas quão benéfico seria? E nós nos surpreendemos com relação a isso. Tinha uma criança que já estava há 1 ano em terapia e na 6ª sessão com o robô, ela era não verbal, ela não se comunicava e ela começou a imitar o som dos animais, que é um dos cards, né, que o robô faz. Então aproxima, ele fala o nome do animal e o seu som. Essa criança que não se comunicava começou, através do som dos animais, a progredir. E aí, né, a gente viu, a mãe pegou e falou assim, grava a voz do meu filho, porque eu nunca ouvi a voz do meu filho. E aí, nisso a gente comoveu, né, e a gente falou assim, a gente não pode parar com a pesquisa, porque a gente sabia que os resultados seriam benéficos. O robô Otto, conduzido por profissionais da saúde, contém 10 botões interativos para ensinar conteúdos básicos como número, alfabeto e cores, tornando a interação ainda mais atrativa e despertando o interesse das crianças, ajudando no desenvolvimento de habilidades de comunicação e socialização. Na verdade, quem conduz, né, os recursos que estão ali vai ser o terapeuta. A proposta, sempre olhando para a criança, as necessidades de interesse e da terapia dela. O terapeuta é que vai fazer essa condução. O robô não é autônomo, a criança não vai pegar o robô e brincar sozinha com ele. Não, é um trabalho onde o terapeuta está olhando e está ali interagindo e a criança também. De alguma forma, estão todos interagindo, é uma troca para ser explorada, assim, no contexto que acontece, no universo da criança. Para os alunos da área, o projeto, além de ser uma fonte de conhecimento prático, tem sido prazeroso. É muito legal essa oportunidade de poder participar de um projeto que une 2 áreas que eu me encontrei muito, que é a tecnologia e essa área de poder ajudar as pessoas de alguma forma, principalmente as crianças. É muito bom ver essa evolução das crianças e poder ver de perto como a tecnologia pode ajudar as pessoas e a sociedade de uma forma muito efetiva mesmo. O melhor aprendizado foi as pessoas que eu conheci no projeto, pessoas incríveis, me motivaram, principalmente as meninas, porque elas são meninas mais veteranas, assim, que estão lá pro 8º semestre, que vão terminar o curso, então foi uma coisa muito motivadora. Quando a gente produz tecnologia, a gente espera sempre chegar no usuário final, mas, muitas vezes não chega, afinal de contas, não é muito barato, não é muito efetivo de manusear e tudo mais. Quando você vê chegando em pessoas que conseguem manusear e impactar e ver que aquilo vai dar mais resultados mais promissores ainda, é muito bom. Para proteger a memória e legado deixados pelo jornalista, advogado, poeta e professor Benedito Santana da Silva Freire, surgiu a Casa Silva Freire. Além de preservar a memória, o local também se destina à capacitação e incentivo para as artes e a educação aqui na capital. Nascido em 1928, no distrito de Santo Antônio de Leveger, Benedito Santana da Silva Freire deixou um legado importante na cultura brasileira e na história política, educacional e literária de Mato Grosso. A Casa Silva Freire, criada em sua homenagem, vai além da preservação da sua memória.
atuando como centro de fomento às artes e à educação em Cuiabá. Ele fez, na verdade, um levantamento, quase um levantamento etnográfico assim, de toda a cultura, né? E ele faz isso com a linguagem poética, né? Então, o que ele faz? Ele registra, né, todo esse modo de ser e habitar essa região, né, do Vale do Rio Cuiabá, da Baixada Cuiabana. Então ele valoriza esse modo de ser e habitar, esse jeito de falar, esse comportamento, vamos dizer assim, né, que ele chamou de cuiabania. Então ele valoriza muito a cuiabania. Então, mas é uma cuiabania assim que não está restrito apenas às famílias de poder aquisitivo mais alto. O que interessa para Silva Freire, quando ele fala sobre cuiabania, é isso, assim, dar visibilidade para as práticas, os modos de viver, aquilo que ainda não que fica na invisibilidade, sabe? Assim, então, a Casa Silva Freire faz esse mesmo trabalho. A comunidade é convidada a explorar e interagir com as obras do poeta, promovendo uma imersão na exposição permanente da casa que busca aproximar o visitante da riqueza cultural de Silva Freire. Ela vem fazendo um trabalho, né, desde 2020, agora mais recente, porém desde que ele faleceu, de preservar o acervo, né, Silva Freire, os originais da obra dele, né, de fazer um trabalho de catalogação, digitalização, graças a um fomento, né, do governo do estado. E esse acervo ele está sendo disponibilizado para pesquisadores, para artistas que quiserem fazer suas pesquisas, estudantes. A Casa Silva Freire também tem uma programação mensal, ela recebe crianças, adultos, as pessoas que querem visitar e conhecer a obra do Silva Freire, quem foi ele. Então a gente faz múltiplas atividades aqui para dar continuidade, né, e preservar a obra dele, a memória e também estimular novos artistas, novas produções, assim como ele fazia. Apesar das suas múltiplas atuações, Benedito Santana também tinha como principal objetivo estimular a arte, a cultura e o pensamento crítico. Ele tinha uma atuação muito diversa, né? Então ele, além de advogado, professor, né, de direito, fundador da UFMT, ele também era um produtor cultural, né, poeta, escritor, estimulava a leitura, né, dos jovens, estimulava os novos artistas em todas as áreas, né? Aqui mesmo na Casa Silva Freire a gente tem um pouquinho da produção dos artistas que ele tanto estimulava, né? Então a gente lembra dele assim, essa pessoa dinâmica, que envolvia a família, que envolvia os amigos, que envolvia as pessoas ao redor, né? Em torno da arte, em torno da literatura, em torno da cultura. Deixo o convite para as pessoas que quiserem vir visitar, muito importante para a gente, né? E se interagir, né, com o trabalho do Silva Freire, conhecer a obra dele, né? É muito importante que a gente continue fazendo esse trabalho de preservar e divulgar e estimular novos poetas, escritores, artistas como ele fazia. A Fundação Abrigo Bom Jesus atua em Cuiabá como um local que oferece assistência e cuidado aos idosos que muitas vezes não têm mais com quem contar. Amparo, carinho e respeito marcam a trajetória dessa instituição de longa permanência que se mantém com doações da iniciativa privada e com recursos oriundos de convênios firmados com o poder público municipal. Uma fase da vida caracterizada pela longevidade, tranquilidade e boas memórias também traz limitações que demandam assistência especial. No Abrigo Bom Jesus, a chegada da velhice é recebida com carinho e respeito, oferecendo um refúgio onde os idosos podem encontrar conforto e amparo. O Abrigo Bom Jesus é uma fundação beneficente. Ela existe desde 1940, acolhendo idosos que, na sua maioria, foi abandonado pela sociedade, abandonado pela sua família.
E nos assusta muito porque nos últimos anos o abandono é muito crescente nos hospitais. As famílias abandonam os seus pais, os seus avós, os seus tios nos hospitais e o hospital, por sua vez, não tendo mais para onde recorrer, ele procura o Ministério Público, ele procura a Prefeitura e esses organismos nos procuram para acolher. Principalmente esses idosos que vêm de hospital. E outros idosos também, já numa idade bastante avançada, abandonado num vizinho, abandonado na rodoviária, abandonado na rua. O que nos tem preocupado muito é que, como uma instituição de longa permanência, o abrigo não é um hospital, o abrigo não é uma casa de saúde, né? O abrigo faz um acolhimento institucional daquele idoso. Uma coisa bastante importante de destacar que a sociedade é a maior mantenedora do abrigo Bom Jesus. Não é o Estado, não é o município, não é a prefeitura. É através dos voluntários que o abrigo se mantém. O abrigo Bom Jesus está prestes a completar 100 anos. E o que mantém o lugar vivo é o amor, a fé e o compromisso constante com a comunidade. Ao longo de quase um século, o abrigo tem sido sustentado por esses valores fundamentais. A qualidade do serviço ofertado, né? Eu acho que ela se baseia muito na fé, né? É importantíssimo você acreditar, você crer num ser maior que protege os nossos idosos de uma queda, protege os nossos idosos de uma dor física maior. Então, sem dúvida alguma, que a nossa fé é o que movimenta, é o que acolhe esses idosos aqui no abrigo Bom Jesus há quase 100 anos, né? A gente caminha já para o centenário. O abrigo Bom Jesus realiza atividades focadas no bem-estar dos idosos, com o objetivo de promover uma vida mais ativa e saudável para os abrigados. O abrigo é uma festa, né? Abrigo é uma festa. Todos os dias tem um motivo nesse calendário aqui do abrigo. Né? Não precisa ter Dia das Mães, Dia dos Pais, todos os dias são dias de festa. Eles vão à hidroginástica, eles fazem hidroginástica numa universidade que tem convênio com o abrigo. Eles vão pescar. Eles vão passear no shopping, eles vão almoçar fora, em restaurante. Faz tudo isso. Né? Vem a cavalaria aqui com os seus lindos cavalos, interagir com eles. Então a gente tem um projeto a gente tem muitos projetos. Fazem city tour, fazem viagem à Chapada. Então é muito passeio. Com recurso federal, a gente o ano passado adquiriu uma van 0 quilômetro. Então eles entram dentro dessa van e fazem passeios diversos. Ocupante da cadeira de número 2 na Academia Mato Grossense de Letras, a imortal Marli Walker nos traz a declamação do poema Primitiva, obra de sua autoria que integra o livro Jardim de Ossos. Primitiva. Meus ossos minerais carregam várias mulheres. Sinto-as todas, antigas e constantes, sobre a coluna cervical. Aguente firme, diz uma tia-avó. É melhor não se envolver, diz outra. São tantas mulheres em meus ossos paleolíticos, tantos detritos, tantas noites em claro, tantos partos e perdas, o leite empedrado no seio de todas elas em mim. No fundo escuro da caverna, eu, primitiva e extenuada, ainda afago os cabelos de minha bisavó e às vezes choro um pouco. E com poesia a gente coloca um ponto final ao papo com ela dessa sexta-feira. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode mandar sugestão de assunto que você gostaria de ver aqui no Papo. Para isso, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais e também por esse e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero muito contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!